Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias também tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e de domingo também tem especial. Agora não sei se tem notícia também de domingo, preciso ver, mas tem os vídeos especiais do Matheus de domingo, voltando aí, tá? E os conteúdos exclusivos para os membros toda semana, tá? Temos também uma loja virtual, que é a lojaassombrada.com.br, onde você pode comprar várias camisetas. Olha aqui uma novidade chegando, várias camisetas muito legais que brilham no escuro, tá? E diversos outros produtos também. E não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, tudo bem? Posso contar com o like de vocês? Ai, vai lá, já deixa o like lá, pode deixar lá o like. Ou então pode esperar terminar e depois você pode dar o like, tá? Mas não se esquece. Vamos então começar esta coletânea de hoje. E o primeiro relato, eu não sei falar o nome. Sanganel, eu não sei se é assim que fala, Sanganel, Sanguanel, Sanguanel, O Ser da Serra Gaúcha. É um moço que nos conta. Era março de 2020, agora, tá? Uma quarta-feira, perto das 5 horas da tarde. A minha mãe sai do trabalho sempre esse horário. Ela trabalha de servente num colégio. Faz lanche e limpeza em toda a escola. Moramos no interior e eu mesmo estudei 9 anos nesse colégio. Seguindo a sua rotina, após sair do colégio, a minha mãe caminha 1,5 km aproximadamente, por uma rodovia pouco movimentada, até chegar em casa. Nesse dia, ao fundo da rodovia, ela viu um homem em uma moto, vindo bem devagarzinho. O homem se contorcia bastante, como se tivesse algo lhe incomodando na garupa da moto, sabe? Minha mãe viu e havia alguém na garupa da moto. Ela viu as pernas, que de tão finas pareciam até pernas de uma criança. Logo depois ela viu que era uma pessoa, entre aspas, estranha. Tinha um cabeção e uma barba meio cinza amarronzada. O cabelo era meio vermelho, mas não dava para identificar direito. Após isso, a minha mãe riu. Isso mesmo, ela riu. Pois pensou, nossa, com esse cabeção não vai usar capacete nunca. Meu Deus. A pessoa tá vendo uma aparição atrás da moto, ela pensa, puta, com essa cabeça não cabe o capacete. Enfim, nesse momento, trosladora ela, hein? Nesse momento em que ela viu o suposto ser, o mesmo a avistou também. E a minha mãe percebeu que o ser havia se inclinado na moto, por cima dos ombros do homem que dirigia, para observá-la. O motoqueiro parecia bem assustado também. Então, nesse meio tempo, minha mãe tirou da visão da moto. Tirou da visão a moto, tipo, tirou o olhar da moto. Ela olhou para o chão e logo depois olhou novamente para a moto. E o homem passou por ela, só que não havia ninguém na garupa. Aí a minha mãe se assustou e pensou, ué, o cara deve ter jogado o garupeiro na valeta. Então minha mãe atravessou o asfalto correndo para ver se o motoqueiro não tinha jogado ou derrubado alguém na valeta. Ela procurou, mas não encontrou absolutamente nada. E foi nesse momento que ela percebeu que havia visto uma aparição, mas não imaginava que podia ser o Sanguanel, eu não sei o que é isso, gente, mas vamos lá. No dia seguinte, ela contou para a colega de trabalho dela, e essa falou que só podia ser o Sanguanel, um ser típico da Serra Gaúcha, que gosta de andar de garupa, principalmente em cavalos.
A colega até disse que esse ser gosta de brincar com homens bêbados e principalmente crianças. Ele pega e esconde as crianças de seus pais, sem fazer maldades, apenas escondendo e cuidando delas. Ela disse também que o Sanguanel, eu não sei, havia derrubado seu tio do cavalo uma vez, e esse havia quebrado os 2 braços. Então eu andei pesquisando sobre esse ser e encontramos muitas evidências que sim, só pode ser ele. Gente, então esse lance aí que eu falo de crianças desaparecerem, cada hora alguém atribui a um ser, a alguma coisa, né? Mas que acontece, esses sumiços acontece. Agora o que é que leva, eu não sei. Tá vendo? Leva sem fazer, é o que aconteceu com a criança lá no sítio, quando a minha mãe presenciou. A criança realmente desapareceu, depois apareceu de novo, sem machucado, sem nada demais. Mas, tipo, foi devolvida. É o que eles falavam. Eles levam pra brincar com elas. Tipo, o Saci leva, ou Curupira, às vezes eles falavam também que levava a criança pra brincar com elas e depois devolvia. Tá. Sei não. Bom, próximo relato. Se alguém tiver algum relato desse ser, que eu não sei falar o nome, preciso pesquisar, tá? Mandem aí pra gente. Próximo relato. A vizinha. É uma moça que nos conta. Meu pai, quando criança, morava em um sítio com os irmãos e com os pais. Esse sítio era rodeado por morros e tinha uma cachoeira muito linda, onde ele e os irmãos gostavam de tomar banho. Só que para chegar nessa cachoeira, eles tinham que passar por um sítio de uma vizinha, que já era uma senhora e era muito resmungona. E que toda tarde sentava na sua cadeira de balanço na área de sua humilde casa e lá ficava. Como toda criança, eles eram bem danados também. Passavam gritando na porta da casinha dela, atentando a velha senhora. Essa senhora era muito sozinha e ficou muito doente. Os vizinhos a levaram até a cidade para ficar junto de seus filhos e para receber tratamento médico. E assim se passaram umas 2 semanas. Em uma tarde ensolarada, meu pai e seu irmão foram para a cachoeira. Ficaram lá brincando por horas, até que começou a escurecer. Então os 2 apostaram corrida até em casa. Porém, chegando na metade do caminho, quando estavam atravessando o sítio da vizinha, eles a viram sentada na cadeira de balanço, com um vestido meio rosado e chinelinhos, e ela parecia estar dormindo. Quando chegaram perto, perguntaram se ela tinha melhorado, se ela tinha sarado, e ela respondeu que sim. Os dois então sentaram no chão da área e começaram a brincar de jogar pedrinha, ver quem jogava mais longe e começaram a conversar com a senhora. Resolveu sentar lá junto com a senhorinha e ficar conversando. E aí eles ficaram assim até escurecer. Daí eles se despediram e foram embora. Quando chegou em casa, minha avó, que hoje é falecida, disse aos meninos para pararem de passar no sítio da vizinha, porque ela havia falecido. O pai deles, o avô, havia ido na cidade, na mercearia, e lá ficou sabendo que a senhora havia falecido no dia anterior. Meu pai então contou que não, que ela estava viva e ela estava lá na casa dela, na cadeira de balanço. Mas ninguém acreditou neles. Meu pai me contou essa história quando eu era criança e disse que talvez a senhora tenha ido visitar seu sítio uma última vez antes de ir para a paz. O sítio ficou por anos abandonado. O filho dessa senhora não cuidou do sítio e depois de muito tempo ele foi vendido. E mesmo depois desse ocorrido, o meu pai continuou passando pelo sítio para ir à cachoeira. Que problema há, né? Então, mais um daqueles casos que quando você não sabe que a pessoa morreu, parece que é aí que você vê, né? Pode ser, ela quis ficar lá um pouquinho ainda. Próximo relato. Quem me ajudou naquela noite? É uma moça que nos conta. Em 2009, eu me tornei mãe solteira. E por ser de lar evangélico, eu sofri muito preconceito. Minha filha nasceu através de cesárea e o pós-operatório foi muito sofrido, principalmente porque um dos pontos infeccionou. Nossa.
Minha mãe sempre me ajudava a tirar a minha bebê do berço quando ela acordava à noite. E morávamos só eu, minha mãe e minha filha. Minha mãe tirou uns dias do banco de horas do trabalho dela para me ajudar quando a bebê nasceu. Porém, no 9º dia, ela voltaria a trabalhar. Então, antes de dormir, no 8º dia, eu disse a ela que não precisaria levantar para me ajudar quando a bebê acordasse, pois eu ia me virar. Por volta de meia-noite e meia, a bebê acordou porque a chupeta caiu da boca, como fazia todas as noites. Eu estava tentando levantar da cama, mas eu não conseguia, por causa da dor que estava muito forte ainda. Enquanto me esforçava para levantar, entrou alguém no quarto. O quarto era iluminado apenas por uma luz azul de abajur, e por isso enxerguei apenas uma sombra. Quando a vi, pensei de primeira: realmente as pessoas crescem um pouco quando dormem. Minha mãe está um pouco mais alta. Ela então pegou a chupeta, essa pessoa, né, ou a mãe, sei lá, pegou a chupeta e colocou na boca da bebê, ficando apoiada na grade do berço, olhando para a bebê. O que eu achei estranho, pois a minha mãe sempre a tirava do berço e me dava, para eu ver se ela queria mamar e tal, enquanto a gente conversava um pouco. Depois de aproximadamente 1 minuto, a sombra, sem virar para o meu lado, saiu em direção à porta. E então eu disse: mãe, obrigada por me ajudar, mas eu te disse que não precisava se preocupar, que eu ia cuidar dela sozinha. Nisso, a sombra, ainda de costas para mim, acenou um tchau e saiu pela porta. No outro dia, durante o café da manhã, eu falei para minha mãe: a senhora teimosa, hein? Eu disse que não era para levantar para me ajudar, porque a senhora ia voltar a trabalhar já. E ela, super espantada, me respondeu: mas eu nem acordei essa noite, quem dirá levantar para te ajudar? E olha, até hoje eu não encontro resposta de quem me ajudou. Só me lembro que depois desse dia, mesmo que a chupeta caísse da boca dela, a bebê não chorava e não acordava mais. Por um tempo brincávamos que este ser era o meu pai, que eu não conheci, porque faleceu quando a minha mãe ainda estava grávida de mim. Ai, pode ser. Você não conseguiu ver nem se era homem ou mulher, só viu que era alto. Pode ser realmente mais um caso de um parente que às vezes a gente nem conheceu, antigo ou não, sei lá, que vem cuidar ou ajudar em alguns momentos, não é? Que legal, olha só, mesmo que você não via, parece que estava ali sempre ajudando a acalmar a nenê ali, como era só vocês duas e sua mãe ainda precisava trabalhar, então era só você ali para cuidar de um recém-nascido, né? É difícil. Dá, mas é difícil. Vamos lá para o próximo relato. Espírito ou anjo? É um moço que nos conta. Quando eu era bem pequeno, por volta dos meus 3 ou 4 anos, o meu pai, meu avô e meu tio marcaram de ir pescar certo dia. Meu pai, que sempre gostou de arrastar os filhos para cima e para baixo, me levou junto. Chegamos num rio famoso na minha cidade. Na época, ele tinha um grande volume de água e era bem limpo, sendo o sustento de muitas famílias que viviam ali perto. Meu pai, avô e tio encontraram um poço bom, que é um local bom para pesca, e ali arrumaram as coisas da pescaria. Depois de um tempo sem pegar muita coisa, meu tio chama o meu pai para dar uma olhada nos poços rio acima. Meu avô continuou nesse poço, no poço 1, enquanto os dois subiram o rio sem perceber, é claro, que eu estava junto. Passaram por um poço onde tinha bastante areia, porém nem sinal de peixe, poço 2, e foram até mais à frente, onde tinha um terceiro poço. Entre um poço e outro só existia um carreador no meio do mato, onde podiam ter cobras, aranhas, escorpiões, etc., né? Só que ao chegar nesse terceiro poço, meu pai e o meu tio notaram a minha presença. Meu pai disse: filho, volta e fica com o vovô Sebastião. Eu olhei para ele e tentei argumentar, porém foi em vão. Ele pediu para eu voltar.
O avô continuou no poço 1, né? O tio e o pai que foram procurar os outros, tá? Ele pediu para eu voltar. Até aqui, meu pai me contou. Agora segue o que eu me lembro. Eu lembro de estar voltando e de repente encontro uma latinha de cerveja vazia e me deu vontade de encher ela de água no rio e ficar brincando com ela. A água era forte naquele local do Poço 2 e quando eu estava chegando na beira do rio, eu ouvi alguém me chamar. Olhei para trás e vi uma mulher com idade entre 50 e 60 anos, cabelos escuros, roupas claras, tinha um sorriso no rosto e transmitia paz. Ela me chamou para brincar na areia, então larguei a latinha e fui brincar. Ficamos brincando de pega-pega, era a minha brincadeira favorita. Agora que continua a história do ponto de vista do meu pai. Ele me contou que se deu conta do perigo que era deixar uma criança voltar sozinha no meio da mata. E aí ele voltou correndo, até que me encontrou correndo naquela areia do segundo poço. Meu pai olhou para mim aliviado e perguntou: filho, com quem que você tá brincando? Ele me contou que eu olhei para ele e disse a seguinte frase: tô brincando com a vovó. Minha avó, por parte de pai, faleceu 1 ano antes do meu nascimento e eu não cheguei a conhecê-la fisicamente. Meu pai conta que ele se sentiu mal na hora e pensou: minha mãe teve que voltar para cuidar do meu filho, porque eu não tô cuidando direito. Não se sabe se foi mesmo a minha avó ou um anjo protetor. Não que um não possa ser o outro, né? A sua avó pode ser o seu anjo protetor. O que sei é que esse não foi supostamente o meu único encontro com ela. Infelizmente, o segundo encontro que tive não foi assim tão belo. Ela foi junto de alguns outros seres, não lembro ao certo, pois não consegui olhar diretamente, buscar o meu avô. Mas isso é um outro assunto. Entendi. Mais um caso, olha só, parece até uma coletânea temática. Mais um caso onde um espírito vem ajudar, que acaba se tornando um anjo da guarda da pessoa, né? Que é um parente próximo que a gente nem conheceu, não é? Bom, próximo relato e último relato desta coletânea. É o último? Não, não é o último não, eu que tô doidinha aqui. É o penúltimo, tá? Alguém me respondeu. É uma moça que nos conta, ela tem 26 anos. Eu morava com meu irmão do meio, com a minha cunhada e com meu sobrinho. Na casa ao lado mora minha tia e a minha prima. Minha tia é engenheira agrônoma e por conta disso estava sempre viajando. Minha prima ainda estudava, então ela quase nunca ia viajar também. Ela almoçava e jantava na minha casa quando a tia ia viajar, mas dormia lá na casa dela mesmo. Um dia eu acabei de fazer o almoço e antes de tirar a comida, meu irmão disse para eu chamar a minha prima para almoçar, pois já passava do 12:30, né? Do 12:30. Então já era para ela ter voltado da aula e estar em casa. Eu cheguei lá e estava tudo trancado. Então eu fiquei batendo na porta até ela ouvir. E de repente me respondeu. Eu ouvi lá de dentro alguém dizer: quem é? E eu disse que era eu. E ainda falei: o almoço tá pronto, vem comer. E aí ficou tudo quieto. Eu dei um tempo, bati na porta de novo, já com raiva, né? Porque ela tava demorando muito. Foi quando veio um grito lá de dentro. O que foi? Aí eu falei: vem logo comer, caramba! E me sentei na cadeira da área para esperar. Então eu olhei para a rua e minha prima estava descendo ainda a rua de casa com a mochila nas costas. Eu fiquei transparente na hora. Então eu contei para ela que tinha alguém na casa. Ela começou a chamar, mas aí ninguém mais respondia. Ela então ligou para a mãe dela para a gente saber se o celular ia tocar lá dentro, mas também não era minha tia. Olha, a gente ficou lá fora brigando para ver quem ia entrar primeiro. Então ela entrou para ver se era a moça que fazia faxina, mas não tinha absolutamente ninguém lá dentro e estava tudo trancado. Só sei que depois desse dia eu não quis nem saber de ficar lá sozinha.
Não era na casa da vizinha, talvez alguma vizinha que morasse perto achou que vocês estavam chamando a ela, e aí de repente, às vezes até por uma olhada por cima do muro, ou por uma fresta, viu que falou, ai, não estão me chamando, estão chamando a vizinha, sabe, alguma coisa assim? Não sei, mas né, a gente tenta achar uma explicação. Talvez aí entre naquele lance da outra dimensão, ou de doppelganger, não sei. Bom, vamos lá. Agora sim para o último relato desta coletânea. Parecia uma falha entre universos paralelos. É uma moça que nos conta de João Pessoa, na Paraíba. Foi há mais ou menos uma semana atrás. Eu estava almoçando com meu pai e com a minha madrasta na cozinha. Tava tudo bem, estávamos comendo em silêncio. De repente eu ouvi a voz do meu pai chamando a minha madrasta lá do quarto. De primeira, eu obviamente achei que era uma ilusão auditiva ou coisa assim. Isso é comum de acontecer comigo, ouvir como se alguém tivesse chamado, mas não ser nada, sabe? Aliás, ela estava almoçando com o pai e com a madrasta ali na mesa, né? Enfim, continuei a almoçar enquanto meu pai e minha madrasta não pareceram notar nada de diferente. Então comecei a ouvir, vindo da sala, o barulho da televisão. Comecei a ouvir o jornal local que passa naquela exata hora. Dava para ouvir a voz do apresentador, mas como se estivesse bem distante. Detalhe que a televisão estava desligada. Logo depois, ouvi o barulho que o meu pai faz quando senta no sofá, como se ele estivesse de fato sentando para assistir o jornal. Mas na verdade, ele estava almoçando do meu lado. Era como se a casa estivesse viva. Eu pude ouvir mais alguns barulhos vindo do meu quarto e da própria cozinha, como se alguém estivesse lavando a louça. Era como se ali, na mesma casa... Não, era como se ali, na mesa, almoçando, alguma coisa aconteceu que gravou sons de outras atividades nossas do dia a dia, entende? Eu não falei nada porque estava tão intrigada e curiosa que eu fiquei com medo de que se eu contasse algo com o meu pai e a minha madrasta, aquela sensação sumisse. Então durou uns bons 5 minutos e depois que os barulhos sumiram, meu pai terminou de almoçar e falou: "Eu, hein? Que coisa esquisita!" E saiu da mesa. Nenhum de nós três falamos mais sobre isso. Eu acho que todos nós ouvimos. Mas ficamos com medo de parecermos malucos. Enfim, minha teoria é que houve uma falha entre os universos e que enquanto estávamos lá almoçando, em outro universo ou numa dimensão paralela, estávamos fazendo outras atividades dentro de casa e conseguimos escutar tudo. Eu acredito muito nessas coisas e não descarto a possibilidade. Inclusive, já ouvi algumas histórias de pessoas que tiveram essa experiência de falha na Matrix também. O que vocês acham? Olha, lendo o seu relato, eu me lembro de um outro que é alguma coisa do tipo de você estar aqui e escutar. Era um garoto, eu acho que contou. Ele escutou coisas acontecendo na casa, mas na verdade eu acho que nesse caso, por exemplo, só um exemplo, eu não sei se é exatamente, lógico, não é exatamente isso, mas ele ouviu a porta da sala batendo, aí ele ouviu a televisão ligando e ele ouviu o barulho de colocar a chave no pote. Mas aí ele viu, não tinha ninguém na casa. Então ele falou, eu escutei esses barulhos, seria um fantasma, seria outra dimensão, não sei o quê. E aí de repente a mãe dele chegou. E aí quando a mãe dele realmente chegou, ouviu o barulho na porta, a televisão ligando e o barulho da chave no pote. Ele falou, eu ouvi o que aconteceria no futuro, sabe? Foi um lance assim. Lá depois de um tempo, os barulhos que foram reproduzidos foram aqueles mesmos barulhos que ele escutou no passado. Entendeu? Tem uns lances desses. Aí eu também fico pensando, se às vezes alguns barulhos que eu escutei aqui em casa, por exemplo, aquela vez que tive a impressão que alguém jogou um balde de água no corredor de casa, só que não fui só eu que escutei, o Matheus também escutou. Seria uma outra dimensão lavando a casa? Tipo, lavando a cozinha, lavando... Não sei, vai saber. Se já aconteceu algo do tipo aí com alguém, por favor, envie o seu relato para
nós. Pessoal, esse foi a coletânea de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê logo mais no próximo relato. Beijos e fui!